Por que tanta gente consome tanto conteúdo, mas ainda assim não transforma a vida? Bloqueios. O autoconhecimento é um luxo ou uma necessidade? Olha, pode ser as duas coisas. Então está aqui a dica, né, da quase neurocientista, pessoal. Mas ela disse que detentor deste tema é o Euclides Francisco. Euclides é para não ser. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos agora aqui para começarmos um podcast com Ernesto Manuel, onde nós vamos ter aqui uma convidada extremamente especial, alguém que tem estado a dar o seu grande contributo no desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Na verdade, trata-se de uma pessoa que tem alguma presença significativa a nível das redes sociais, particularmente Instagram, e também ela é mentora. Trata-se de Dilma Sebastião. Olá, Dilma, seja bem-vinda, está tudo bem? Olá, Ernesto, eu estou bem. É um prazer, ok? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Igualmente. Fica à vontade, nós vamos ter aqui uma conversa de alguns minutos e que de facto esperamos ter aqui um aprendizado muito grande. Olha, quando me dizem fica à vontade, é preciso ter cuidado. Eu gosto mesmo de ficar à vontade. Mas fica à vontade mesmo, está em casa, não é? Eu sei que sim, e é um prazer, Ernesto, obrigada. Como te disse enquanto conversávamos aqui, sempre que sou convidada para partilhar conhecimento e contribuir para que outras pessoas possam de facto beber do meu conhecimento e poderem transformar também as suas vidas, é sempre um prazer. Portanto, obrigada, gratidão por esse convite e vamos a isso, né? Muito bem, obrigado mesmo. Dilma, conta-me lá, quem é de facto a Dilma? De onde veio? Como começou a ter essa paixão por desenvolvimento e conhecimento pessoal? Quem é a Dilma? Essa pergunta parece simples, né? E no passado já foi muito difícil de eu responder. Hoje, graças a Deus, com mais facilidade consigo trazer aqui uma resposta, porque sei de facto quem eu sou. Dilma Sebastião é uma mulher apaixonada pela vida. Eu sou filha amada de Deus, portanto, tenho Deus acima de todas as coisas e acredito que tudo parte desse amor que Ele tem por mim. Sou uma pessoa muito determinada, focada, gosto de ir atrás dos meus sonhos. Amo ajudar pessoas porque eu acredito que quanto mais ajudamos os outros, nós também crescemos. Tenho os meus medos, porém hoje eles já não me paralisam mais. Às vezes não parece, mas também tenho os meus momentos de timidez. Sou esposa, sou mãe, sou profissional, sou amiga e no final das contas sou aquela mulher que se levantou para ajudar outras mulheres também a se levantarem. E quando me perguntas como é que começou essa paixão por desenvolver pessoas, por trazer essa consciência às mulheres sobretudo, eu diria que tudo nasceu de um deserto, né? Eu digo que os desertos nas nossas vidas, eles trazem sempre algum aprendizado e comigo não foi diferente. Em 2019, eu passei por uma situação que em 2019 estava cansada do meu emprego, sentia que já só trabalhava por dinheiro, sentia que não crescia profissionalmente e eu primo por algo que é sair bem de qualquer lugar onde eu estiver. Eu não queria chegar ao ponto de exaustão e depois sair com uma imagem manchada. Então, em 2019, fui de férias. Quando voltei, tomei a decisão de pôr o meu cargo à disposição. Nessa altura, eu era diretora de planeamento e controle de gestão de uma grande empresa e também treinava a direção financeira. Portanto, eu trabalhava com exaustão, acumulava esses dois cargos e não me sentia totalmente reconhecida por todo o esforço. Não sentia que estava a crescer naquele lugar, porém reconheço que tive pessoas muito com vontade de me ajudarem, pessoas que estavam ali comigo, mas não era suficiente para aquilo que era o meu propósito, então decidi pôr a carta de demissão. Foi um momento difícil, porém necessário. Quando eu coloco a minha carta de demissão, vem a pandemia. Na verdade, o ano que eu decidi, quando eu fui de férias, já o mundo estava a viver a pandemia. Ainda não tinha chegado em Angola.
Lembras-te, em Ok. 2019, em Sim, sim, dezembro, a sim. China começou com os casos e tal, e Certo. nunca achava, alguém achou que fosse sair da China. E em tudo isso, o que é que eu decidi fazer? Eu coloquei a minha carta de demissão, mas não sabia para onde ir. Isso foi das coisas assim mais que as pessoas às vezes dizem, tipo, sério? Sim. Eu não sabia para onde ir. Eu simplesmente disse que já não queria estar naquele lugar porque estava-me a fazer mal. Eu queria sair bem. Eu preservo muito sair bem de qualquer relação. Pois. E então eu disse assim, bem, já que não vou para lado nenhum, não dei nenhum emprego à vista, vou tirar um ano sabático. Opa. Lembras da nossa Sim, conversa? sim, Falamos sim. sobre isso. Eu Perfeitamente. pensei assim, eu vou fazer uma pós-graduação, vou tirar um ano sabático, vou investir fortemente em mim, vou fazer formações e tal. E o objetivo era fazer essa pós-graduação, que nem veio acontecer na altura. Ok. E então a pandemia depois alargou-se para todos os países, Angola não ficou diferente. O que é que aconteceu? Eu estava para fazer uma formação no Brasil de inteligência emocional, que seria presencial. Com a pandemia, essa formação passou para online. Então, o meu processo começou aí. Eu fui para essa formação, comecei a compreender mais coisas sobre mim, que antes eram quase que obscuras na minha mente, né? Comecei a desvendar ali alguns mistérios dentro de mim e eu disse, uau, quero saber mais sobre isso, né? É tipo quando começas a descobrir coisas boas e dizes, preciso saber mais. E foi aí, nesta formação, eu comecei a buscar outras formações, comecei a sentir necessidade de fazer outras formações, de buscar mais conhecimento nas distintas áreas da vida. E uma das coisas que aconteceu nessa fase, fruto dessas formações, e que me convidaram, de certa forma, a manter-me, é porque eu comecei a ver mudanças e resultados transformadores nas várias áreas da minha vida. Eu vi o meu casamento a mudar, Muito bom. porque eu não era uma esposa sábia. Era tu para tu, é responder, é isso, é aquilo. É não compreender o perfil do meu esposo, era comparar, era muita coisa que, de certa forma, estava a prejudicar o casamento e com estas formações todas comecei a compreender mais sobre o perfil comportamental. Eu fiz, inclusive, nestas várias formações, fiz uma formação de analista de perfil comportamental e eu ainda É. comecei a rir, eu dizia, meu Deus, eu me chateava com isso. Pois. É a Eu falta de quase me conhecimento. separei por isso, por Pois. não compreender a mim primeiro Certo. e, pior ainda, a outra pessoa. Então, de certa forma, estas formações mudaram o meu casamento, a minha forma de lidar com as minhas filhas, de lidar, do modo geral, com as pessoas no geral, porque eu passei a ter mais empatia da dor do outro, Certo. do comportamento do outro, porque às vezes é muito fácil olharmos para alguém e julgarmos logo o seu comportamento, né? E eu, com essas formações, comecei a compreender mais as pessoas, comecei a acolher mais as pessoas, a julgar menos as pessoas. Vi a saúde também a ser afetada positivamente, porque eu percebi que só vai em frente um corpo saudável, uma mente saudável. O que era cuidar da mente? Eu não sabia o que era isso. Certo. Cuidar da mente? O que é isso? Comecei a cuidar mais da minha mente. Comecei a tomar decisões de afastar-me de coisas que me adoeciam, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe chamar nome a certas dores, a certas situações, e eu comecei a entender que havia cargas emocionais que eu precisava começar a libertar-me, escolher lugares para estar, pessoas para conviver, e no final das contas isso afetou todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Começou também a mudar aí a questão toda do profissional, do intelectual. Eu comecei a ter mais desejo, comecei a priorizar mais o meu desenvolvimento pessoal, comecei a Muito ver a bom. importância do desenvolvimento pessoal. E foi assim que tudo começou. Oh, ficamos aqui muito agradados de ouvir a Dilma, né, a descrever como é que de facto teve aqui essa paixão pelo desenvolvimento pessoal e o Sim. autoconhecimento. Mas a Dilma disse-nos que, na verdade, tirou um ano sabático. Esse ano sabático, normalmente o conceito que muitos têm do ano sabático é um ano de descanso, mas parece que ao invés de descansar, tu correste atrás para um desenvolvimento pessoal. Foi o contrário. Foi o contrário. E para mim o ano sabático nunca foi, na minha mente, aliás, eu não sabia se calhar o verdadeiro sentido
que era descansar. Eu, na minha mente, o ano sabático significava sempre para o meu crescimento pessoal, para fazer alguma coisa para o meu crescimento, para o meu engrandecimento, e foi assim que eu decidi fazer. Portanto, eu tirei o ano sabático com a intenção mesmo de me desenvolver. E sim, acredito que muitas pessoas acham que o ano sabático é necessariamente para descansar, mas nós podemos, nós podemos crescer e nos desenvolver enquanto descansamos. Pois. Podemos fazer as duas coisas. Eu, por acaso, tenho estado a falar muito sobre o ano sabático. Sim. Porque nós temos uma mentoria mesmo focada para isso, que é o ano sabático que você merece. E o foco é desenvolvimento pessoal, ajudamos as pessoas no crescimento econômico, emocional, também como pessoa, e também mexemos com o espiritual. Então, de facto, essa ideia, esse conceito que a Dilma agregou aqui, o ano sabático, o que é que tu achas? Recomendas as pessoas a tirarem um ano sabático? Vale a pena? Com certeza. Eu digo que foi o melhor ano da minha vida, sabes? Uau. E eu podia dizer o contrário, porque neste ano eu perdi o meu pai. Opa. Né, na altura da pandemia. E mesmo assim, apesar dessa grande perda, eu consigo dizer ainda hoje que foi o melhor ano da minha vida. Ok. Porque sim, vale a pena tirarmos um ano, e 2, e 3, o que tiver que ser, cada um sabe o seu tempo que vai chamar, mas esse tempo sabático não precisa necessariamente ter que ser um ano, mas que vale a pena tirarmos um tempo e dedicá-lo ao nosso crescimento pessoal. Isto não tem preço, Ernesto. Eu faria tudo outra vez, gastaria tudo outra vez, porque eu não investi pouco nisso, em termos financeiros. Ok. Portanto, eu procurei fazer formações muito profundas, e boas formações, bons mentores, têm um preço. Certo. Tem um preço. Porque eu digo, não é a informação do Google, é aquela pesquisa rápida que nos transforma. Okay. Não, aquilo nos desperta. Nós precisamos ir a fundo, com pessoas que já fazem, com pessoas que já têm os resultados que nós almejamos, né? Então, recomendo, assim, veemente, que as pessoas tirem tempo, dediquem tempo, esforço, dinheiro para o seu crescimento. Ok. E já agora queremos elogiar o facto da Dilma ter passado aqui a informação que tudo quanto foi conhecimento adquirido, hoje tem estado a partilhar com uma gama de pessoas, Sim. Sobretudo as senhoras. Sim. Então a minha questão é, qual é a sua missão e propósito para com esse trabalho? Eu amo ajudar mulheres. Que bom. Eu amo transformar vidas. Eu chamo as minhas alunas de diamantes. Então, a minha missão é transformar mulheres comuns em verdadeiros diamantes lapidados por meio do autoconhecimento. Porque eu entendo que se nós não soubermos quem nós somos, somos movidas por vento, somos movidas pelas ocasiões da vida. E a vida não é fácil e nem precisa ser. Portanto, minha missão é devolver a liberdade à mulher, mas é uma liberdade inexplicável, uma liberdade que a Bíblia chama que transcende o entendimento, qualquer entendimento humano. Então, Dilma, diga-nos lá, para aquelas pessoas que estão nos assistir, o autoconhecimento é um luxo ou uma necessidade? Olha, pode ser as duas coisas. É um luxo, porque... eu ia dizer, luxo para quem ainda não entendeu de facto as maravilhas que o autoconhecimento nos proporciona. Porém, digo com toda a certeza que o autoconhecimento é uma grande necessidade. Toda e qualquer pessoa que quer desenvolver-se deve, merece, devia passar pelo processo de autoconhecimento. De facto, causa um grande impacto, não é? Com certeza, porque a nossa natureza, enquanto pessoas, é de evolução. Nós temos a necessidade de desenvolvermos, mas esse desenvolvimento também passa pela mente. Não é crescimento só, enquanto pessoas, somos crianças, jovens, não. É mesmo a mudança da mente, é a renovação dos nossos pensamentos, é a renovação do nosso entendimento. Portanto, o autoconhecimento vai te trazer mais consciência das tuas fragilidades para tu buscares ferramentas e técnicas e começares a trabalhar para potencializar os teus resultados. É pegares nas tuas forças, aquilo que é qualidade, aquilo que de bom temos, porque todos nós temos esses pontos fortes, bons, e que às vezes desconhecemos, não é?
e transformar esses pontos fortes em oportunidades de crescimento, de melhoria, potencialização de resultados. Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem, por exemplo, pô, tu tens tanto talento, por que não? E a pessoa não percebe, achas que sim? Porque essa pessoa não se conhece, certo. Essa pessoa não sabe que carrega aquilo. Não é? Então, quando ela para e mergulha nesse processo, ela começa a compreender mais sobre si, ela começa a ter mais entendimento, o que lhe paralisa. Sabe, às vezes temos pessoas com um potencial incrível, brutal, mas de repente têm aí crenças limitantes, de repente têm bloqueios emocionais, traumas de infância e toda a vivência. E essa pessoa dá um passo à frente e 3 para trás. Ela não percebe porque que anda nesse ciclo do vai e vem, do travamento. Porque que não consegue ir além? Porque que não consegue desenvolver? Porque que não consegue dar passos para frente? E o autoconhecimento traz-te esta consciência. Ok. Então, é assim, não tem preço, não né? Tem preço. Algo que nos devolve essa liberdade de viver. Certo. Já consegui perceber que o autoconhecimento é um processo, É né? uma jornada. É uma jornada, muito bom. O que é que muda logo no princípio, quando a pessoa começa a dar os primeiros passos do autoconhecimento? Assim, eu digo que o autoconhecimento pressupõe nos questionarmos constantemente. Por que eu me sinto assim? Por que eu gosto disso? Por que isso me afeta? Por que eu sinto assim? Então, muda isso. Eu começo a questionar mais. Eu começo a ponderar mais. Eu começo a ter uma consciência que me permite, de certa forma, tomar decisões mais conscientes. O que me faz bem, o que devo priorizar, o que devo renunciar, o que devo abdicar para eu avançar. Então, é conhecer-te mesmo, de dentro para fora. Certo. Há alguma relação do autoconhecimento com a autoestima, a confiança? Com certeza, Ernesto. Eu digo sempre que toda mudança parte de dentro para fora. Assim como quando vamos ao médico, manda-nos fazer exames, né? Se for o caso, vai-te mandar fazer raio-x, outros exames complementares para diagnóstico. E é a mesma coisa. O autoconhecimento, nascendo de dentro, faz com que mude tudo. Eu passo a ter mais consciência de mim. Eu passo a tomar decisões mais conscientes. Então, toda mudança deve sempre começar de dentro para fora. E o autoconhecimento te permite isso. Imagina. Agora, a autoestima, por quê? Porque quando eu trabalho o meu interior, automaticamente eu tenho um reflexo de quem eu sou aqui fora. Porque às vezes queremos trabalhar tanto o aspecto externo, mas as pessoas continuam em sofrimento. Por quê? Porque não se pegou lá dentro. A autoestima é consequência do meu bem-estar interno. Se a imagem que eu tenho de mim mesma é o Dilma, enquanto pessoa, quem eu sou, o que é que eu vim ao mundo, o que é que eu espero do mundo, eu sei que a consequência é olhar para o espelho e dizer, uau, eu estou bem, sinto-me bem. E quando eu não estou bem, eu sei aonde atacar. Então a autoestima, o autoconhecimento sim, vai te trazer esse trabalho na tua autoestima. Ok. Vai te trazer esse trabalho na tua autoconfiança. Tu passas a saber mais quem tu és e já não dependes de validações. Já não dependes do que os outros dizem para tomar decisões, porque sabes o teu valor. Conheces e reconheces o teu valor. Para aquelas pessoas, Dilma, que acabam caindo na depressão ao longo da vida, será que também é fruto de talvez não se conhecerem bem e precisam de esse desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento? Sim. Na verdade, eu digo que eu não sou médica psicóloga, né, mas hoje estou a fazer uma pós-graduação de neurociência comportamental e cognitiva. Portanto, eu estudo o comportamento humano o tempo todo, eu estudo a mente humana. E aquilo que eu posso dizer é que uma depressão antecipa sempre de mudanças comportamentais, mudança de hábitos. Portanto, se eu tenho autoconhecimento e eu vivo aquilo que eu aprendo, não é? Eu tenho mais chances de monitorar os meus pensamentos, os meus sentimentos, tá? Eu tive a minha bebê há 1 ano e no pós-parto, só trazendo aqui esse exemplo, certo. No pós-parto, que eu tive fora da Angola, longe da família, daquele conforto todo que eu estava habituada cá no meu país, e não foi fácil, foi uma situação assim que de certa forma, e também aconteceram algumas situações mesmo na altura do parto, que despoletaram aí alguns gatilhos, de certa forma, que quase me levaram à depressão. Sabes o que é que me salvou, Ernesto? Autoconhecimento.
eu comecei a perceber que eu não estava a ser a Dilma que eu estava habituada a ver. Certo. Pensamentos muito negativos, sentimentos muito negativos. Perder a vontade, perder a de fazer vontade de fazer as coisas. Tudo bem, o pós-parto tem os seus desafios e tudo mais. Sim. Mas pronto, não era a primeira filha e eu já tinha algum conhecimento, mas percebi que alguma coisa não estava bem. Estava sozinha, isolada da família, não será que... Estava com meu marido Ok. e tal, mas ainda assim, aquele apoio todo que tenho cá, rede de apoio e isso, não tinha, mas não é só isso, é mesmo uma questão interna, fruto daquilo que foi. Meu parto foi muito complicado, aconteceram situações muito complicadas e, de certa forma, disparou a minha tensão arterial, Ok. comecei a ter ali aquela coisa toda. Crises de ansiedade. Crises de ansiedade. Eu ia dormir e só pensava, meu Deus, e se me acontece uma coisa, quem vai cuidar da minha filha? Quer dizer, esses pensamentos negativos começaram a tomar conta de mim e eu percebi que eu não estava a ser eu. Chegou uma altura que eu disse, chega. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu levantei e disse, bem, eu sei que o exercício físico ajuda muito. Certo. Autoconhecimento. Eu sei que não estou bem, autoconhecimento, porque eu sentia que não era eu. Muita ansiedade, crises de pânico e tal. Houve um dia que eu levantei e eu disse, chega. Pus o meu fato de treino em casa, no inverno, que a minha filha nasceu no inverno. Em casa comecei a treinar, comecei a fazer o meu plano de leitura. Enquanto a bebê dormia, já começava a ler um bocadinho, já a estimular, ler mais a Bíblia, ouvir louvores, coisas que eu sei que me acalmam, autoconhecimento. Certo. Então o autoconhecimento traz essa consciência de tu, a dada altura, saberes o que fazer em determinados momentos para corresponder àquela situação. Okay. E eu digo que sim, nesta fase o autoconhecimento salvou-me de uma depressão pós-parto. Okay. Porque quando eu comecei a fazer os meus treinos, eu lembro que acordava, punha-me aí coisa, punha batom vermelho, olhava para o espelho, ia para a janela. Levanta essa autoestima. Levanta daí, Dilma. E estas técnicas eu passo nas minhas mentorias. Portanto, ajudaram-me. O autoconhecimento é, de facto, libertador, Ernesto. É verdade. Feliz a pessoa que se conhece. Ok. Consegue identificar as suas emoções e buscar soluções para geri-las. O que é mais difícil? É conhecermos a nós mesmos ou conhecer o nosso semelhante? É nós mesmos, porque ninguém vai conhecer o outro, ponto. Mas não seria mais fácil? Porque somos nós, né? É isso. Nós nos relacionamos conosco mesmo 24 horas ao dia. É e por que é mais difícil? Como é que explicamos esse fenômeno? É verdade. Ainda ontem acho que eu fiz um stories, né? Que fruto de um atendimento que eu estava a fazer, que falava sobre isso. Por que o autoconhecimento é, de certa forma, difícil? Porque vai te tirar da tua zona de conforto. Vai te levar a abrir feridas que talvez tenhas adiado e até rejeitado de visitar. O autoconhecimento nos faz reviver histórias e situações que nós não gostaríamos. Passados dolorosos, traumas, às vezes não trabalhados, percebe? Então o autoconhecimento é difícil justamente por isso, porque confronta-nos com os nossos medos. Isso me faz levantar uma outra pergunta, Dilma. O autoconhecimento dói ou liberta-nos? As duas coisas. Ok. Primeiro dói para depois te libertar. Porque sair da zona de conforto não é nada confortável, não é fácil. Não é, mas no final das contas o resultado é mais libertador. Vai doer por um tempo, mas vai te libertar para sempre. Ok. Há uma pergunta que, assim, os nossos ouvintes, quando perceberam-se que devíamos convidar aqui a Dilma, mandaram-nos também para fazer, e muito gostava de fazê-lo. Quais são os maiores bloqueios que as pessoas enfrentam quando começam essa jornada interna? Sim. Falou-nos aqui de bloqueios, enfim. Sim. Como é que normalmente a Dilma, por ser mesmo especialista em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, sim, ajuda e orienta as pessoas a superá-los? Dos maiores bloqueios que eu percebo que as pessoas que me chegam, né, mulheres que chegam até mim, apresentam, normalmente tem muito a ver com crenças limitantes, aquela necessidade de aprovação, de validação, rejeição, né? Muitas rejeições. As pessoas chegam sem saberem quem elas são e fruto disso
acabam sendo pessoas que querem fazer tudo para agradar os outros, querem mostrar ser uma pessoa que não são, para poderem ser validadas. Então, há ali uma carência afetiva, há ali uma rejeição desconhecida, há ali medos que travam essa pessoa e ela não sabe. Então, às vezes, ela cai em quê? Em frustração, porque ela tenta, ela até quer. Há muita mulher, e aqui falo de mulheres porque é o meu público, né? Eu trabalho com mulheres, eu tenho mais bagagem para falar, além de treinamentos em equipas, de uma outra parte, mas enquanto pessoas que me procuram, é basicamente isso. São pessoas que, com muita vontade, eu fico tão feliz que hoje em dia a mulher, de facto, as pessoas no geral, depois da pandemia, despertaram muito para a busca de psicólogos, de autoajuda, terapias, despertaram muito. E isso é o que mais aparece nas mulheres que chegam até mim. Crenças limitantes, demandas muito fortes emocionais, rejeições muito profundas, sabe? O nosso passado carrega conosco para a vida toda. E às vezes há comportamentos que elas têm, nós temos agora, e não sabemos digerir. Mas por que eu sou assim? Por que me sinto assim? Então essa confusão mental é algo que também é muito recorrente nas mulheres que me procuram. Elas querem muito uma coisa, elas querem entender o que sentem, mas não conseguem sequer chamar nome a essa dor, a esse sentimento, aquela coisa muito confusa que eu falo porque eu também passei por isso. Eu sei e conheço muito bem essa dor, de me sentir perdida, de me sentir frustrada e às vezes revoltada com a vida, mas tudo por eu não saber o que está por trás disso. É um passado, é uma história, é uma experiência que muitas vezes deixou marcas, e marcas muito profundas. De facto são vários bloqueios, então. E como é que a Dilma ajuda normalmente as pessoas que te procuram a conseguir superar esses bloqueios? Mentorias. Eu tenho uma jornada, portanto um ciclo de mentorias para as mulheres. Portanto, tem um evento presencial que é a Mulher de Impacto, que é um evento presencial para despertar. Aquela pessoa que não sabe chamar nome, não sabe nada, mas sente que há ali qualquer coisa. Mulher de Impacto. Ela vai para aí e já percebe o que é que lhe trava, quais são os valores que ela tem, mas que não está a viver, crenças limitantes que carrega, medos, rejeições que carrega. Eu trago nesse evento presencial uma ferramenta para regressão. Eu também tenho uma formação de constelação familiar. Portanto, elas irem um pouco visitar lá atrás, porque tudo partiu lá atrás. Sim, certo. Então, este evento presencial já desperta, traz esse despertar. E depois tem outras várias mentorias. Mentoria individual, que é uma jornada de 2 meses. Eu fico com elas durante 2 meses, estruturando uma mentoria especificamente para ela, com as situações dela. Trago técnicas, trago ferramentas, tudo isso, né, que a neurociência vem nos trazer para ajudarmos, conforme disse aqui, né? Sou quase uma neurocientista e tenho ferramentas e bagagem suficiente para ajudar essas mulheres a trabalharem esta questão toda. Mas atenção, eu digo sempre, eu não sou psicóloga. E há situações em que eu preciso trabalhar alinhada e complementada com um psicólogo. Então eu tenho ferramentas que conseguem identificar até onde eu posso atuar, e quando já não posso, preciso de um psicólogo. Mando a minha aluna para um psicólogo se for necessário. Muito bom. Então, pessoal, nós estamos a falar com uma quase neurocientista. Atenção. Então é mesmo para tomarmos nota de várias dicas, porque aqui saem insights que depois poderão nos levar a irmos atrás dos desbloqueios que muitos de nós estamos sujeitos, infelizmente, com a correria, o caos da vida, o dia a dia, nem sempre é fácil. Mas a Dilma falou-nos aqui de ferramentas, né? Usa algumas ferramentas. Podia, assim, citar que ferramentas é que usa, 1, 2, 3 ferramentas que usa, que de certa forma tem dentro daquilo que é a jornada que tem feito, de trabalhar com as senhoras. Já vamos saber porque as senhoras. Sim. Pode partilhar aqui ferramentas que usa? Sim, eu também formei-me em Master Coach. E enquanto Master Coach, eu uso ferramentas muito profundas de impacto emocional. Então, muitas dessas ferramentas é que vai trazer essa consciência, não é? Das pessoas identificarem as suas emoções
tóxicas, as emoções que comandam a vida, e essa ferramenta, portanto, essa ferramenta de identificação de emoções, trabalhar emoções, a pessoa aprender a identificar emoções, a controlar estas emoções com base em técnicas, não é? Então, além dessas ferramentas, depois temos aqui um plano de ação. Eu digo sempre que não temos como ajudar alguém sem criarmos um plano de ação. Cada pessoa precisa saber aonde está e aonde quer chegar. E neste intervalo há uma linha reta, que é onde está o quê? Os bloqueios. E nós primeiro vamos ter que identificar que bloqueios são esses. Em função de cada situação, portanto eu digo que a minha mentoria é tão personalizada, exclusiva, porque eu não vou usar a mesma ferramenta a uma pessoa que não tem os mesmos problemas que a outra. Portanto, em função de cada necessidade, dentro desse plano de ação, eu vou usar as ferramentas certas, conforme disse, de Master Coaching, da neurociência. A neurociência tem ferramentas imensas para ajudar cada situação e ajudar com que essas pessoas tragam essa consciência do seu estado atual, aprender a gerir emoções, né? Augusto Cury diz, não há inteligência emocional, há gestão das nossas emoções, e eu partilho disso. Então, o que nós ensinamos aqui é ensinar as pessoas, a mulher a aprender a gerir as suas emoções, porque as nossas emoções, no final das contas, comandam a nossa vida. Quem tem gestão é quem aprende a gerir as suas emoções, aprende a viver. Porque quando nós não sabemos gerir as emoções, o que é que fazemos? Somos movidas por ocasionalidades e toda essa situação. Pessoal, nós estamos aqui a ter um momento de muito aprendizado, ok? E, de facto, assim, eu gostei daqui a sua abordagem com relação a como tem estado a trabalhar, sobretudo com as mulheres. E penso que as mulheres são, eu costumo dizer, as mulheres são um grande exército. É verdade. Não, aliás, é bíblico, né? E a Dilma volta e meia cita aqui a Bíblia. Então, as mulheres são um grande exército. Mas, entretanto, nós também temos os homens que, de certa forma, precisam dessa ajuda para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Sim. Aliás, nós temos estado a ouvir, a nível da sociedade, os que mais cometem crimes passionais, por exemplo, são os homens. Sim. E, recentemente ouvimos de um senhor que tirou a vida de um outro irmão angolano que estavam na fila do ATM. Sim. E alterou-se e rapidamente tirou o revólver e acabou, infelizmente, levando a óbito. Então, por que somente as mulheres? Há aqui um segredinho? Qual é a razão? É mais fácil persuadir as mulheres? São elas que mais procuram pelos teus serviços? Os homens nem por isso? Bem, tudo parte do propósito. Eu gostava muito de poder dizer que foi escolha minha. Quando eu assustei, já estava. Ok. Percebes? Eu tive uma profecia num grupo que eu frequentava, que era as Mulheres de Fé. Houve um dia que uma irmã lá do grupo manda-me uma mensagem a dizer: Dilma, tive um sonho muito grande contigo. Eu sonhei que tu ministravas para mulheres internacionalmente. E aqui quero mandar um grande beijo. Irmã Manuela Faria, ela sabe. Okay. Ela lançou essa profecia e eu tomei posse. Disse que no sonho eu ministrava para mulheres, uma coisa assim grande. Isto, nessa altura, eu ainda estava a trabalhar por conta de outra. E nem sequer achava que estaria a trabalhar com mulheres hoje. Percebe? Okay. E quando eu fiz as formações todas, o que me fez trabalhar com mulheres, que na verdade era um propósito que eu só acabei seguindo, não é? É porque eu senti a transformação que eu tive na minha vida e eu disse, uau, eu quero que outras mulheres também vivam isso. E quando eu assustei, já estava. Opa! Então, eu digo que não é uma obra do acaso, é um propósito que se cumpriu. Porque eu tomei posse naquela altura da profecia. Okay. Percebes? Então, eu teria muito gosto, muita vontade em poder também ajudar homens e ajudo. Eu dou treinamentos a equipas, eu levo treinamentos de performance, de autoconhecimento. Dentro das empresas eu consigo já ter contato com homens e tenho tido, não desse fórum particular, tá? Mas sim, os homens de um modo geral é cultural. Acaba tendo aqui um peso muito grande culturalmente. O homem é tido como um ser mais forte, não precisa de ajuda, não pode chorar. Então ele cresceu a reprimir dores, a reprimir sentimentos, a não conhecer e a não saber trazer nome aos seus sentimentos.
Então, muitas vezes se encher-se de sentimentos negativos, de feridas e dores não acolhidas. O que é que leva à frustração? Então está aí mais uma razão que talvez devia olhar para os homens como É uma tudo na vontade. necessidade Com para, certeza. embora ter de facto tido essa, pronto, profecia, por assim dizer. Mas sabe, há muitos homens hoje a fazerem esse trabalho. Ok, Coaching Angola, meu ex-coach Dom Gala Ciala, muitas outras pessoas que eu conheço hoje que ajudam homens. É preciso querer. Quando Ok. uma pessoa quer e vai atrás, encontra. Há muitos homens a ajudarem outros homens, acredita? mas sabes que muitos gostavam mesmo de ser ajudado por uma mulher. Ter assim aquela ok. sensação de que é uma irmã, é uma mãe, uma Ok. conselheira. Mas eu acredito que haja, nem todas as mulheres trabalham só com mulheres. Ok. Se bem que já têm ouvido que temos tido essa questão da seletividade, eu não sei os outros casos, mas comigo é o que eu acabei de explicar aqui. Mas é propósito, mas eu não descarto. Ok. Dentro da vontade de Deus, eu já planeei, por acaso não realizei, porque depois fiquei grávida e tal, mas eu já planeei fazer um evento para casais, portanto os homens Boas. já estariam dentro e vamos Todos. começar dessa forma, porque eu recebo tantas mensagens Olha. lindas dos esposos das minhas alunas. Dilma, devolveste-me uma mulher incrível, devolveste-me uma mãe nova para os nossos filhos, muito obrigada. Eu recebo muitas mensagens de homens agradecerem. Então eu acho que o trabalho que a mulher faz bem feito também tem impacto já lá dentro de casa, da família, do casamento e tal, mas quando Deus disser que sim, eu sim estarei a atender homens. Enquanto isso, prepare-se. O conteúdo da internet dá para todos. Nas minhas lives entram muitos homens e eu digo, parabéns, enquanto não dá para estar convosco numa aula, mas estejam aqui. Ok, já vamos chegar no conteúdo da internet. Então, na verdade, as senhoras acabam levando como que uma tarefa que acaba sendo como que extensiva para toda uma família, não é? Aquele processo do autoconhecimento, aqueles retiros que a Dilma faz para ajudá-las, elas acabam como que levando isso para Com certeza. a extensão a toda uma família, Com não é? certeza, tanto o homem ou a mulher, quando nós nos desenvolvemos, Ernesto, não é só para nós. Por isso é que eu incentivo as pessoas a buscarem autodesenvolvimento. Quando eu me desenvolvo, quando uma mulher se desenvolve, ela vai levar essa mudança, esse crescimento em todas as áreas que ela atua. Certo. E casamento, maternidade não fica de fora. Portanto, não é obrigação da mulher ser ela só a desenvolver-se, não tem de ser os dois. Mas o que eu refiro-me aqui é que qualquer um dos dois, no caso falando da mulher, a mulher se desenvolvendo, ela vai necessariamente levar um novo agir para dentro da família, para dentro da sociedade, dentro do grupo social, amigos e tal. Então, qualquer pessoa que se desenvolva acaba sendo um elemento positivo que agrega valor à sua volta, ao seu meio. Ok. Eu gostei da ideia de pensares no casal, né? Ah, é? Gostei dessa Gostaste? ideia. Eu acredito que vai ter ali uma Olha, o meu adesão marido aí vai contar os muito perrengues grande. que nós passamos. Pois, está Estou aí, casada há isso vai 12, ser 13 bom. anos quase. Pois. E não foi só mar de rosas. Ok. Meu Deus, eu até digo, como é que eu estou casada até hoje? Pois. Como consigo suportar? Como consegui? Tá vendo? Então já tivemos momentos muito altos e baixos da relação e confesso que o autoconhecimento ajudou muito. Só para ter um exemplo, fruto desse o meu marido na altura dizia, estas tuas formações devem estar a fazer mal e tudo mais. E olha que na altura eu não estava a trabalhar e ele é que fazia a gestão toda, é que tinha de me pagar as formações e tal, porque eu tinha acabado de colocar a minha carta de admissão. Opa. E na altura ele implicava com as minhas formações, mas essas formações estão caras, tá. Quando ele começou a ver as mudanças, os resultados, espera aí, eu preciso apoiar a minha mulher, sabes? E o meu marido aos poucos começou também a entrar. Hoje o meu marido fez muitas formações que eu fiz. Ok, muito bom. De inteligência emocional, muitas questões de desenvolvimento pessoal, financeiro. E mesmo como pai, ele tomou uma outra consciência da forma como educa as nossas filhas. Então, foi um ganho para a família toda. Estamos todos ainda, os dois, nesse processo. Conforme disse aqui ao início, o autoconhecimento não tem fim. Ok. É uma jornada. Vamos errar, vamos continuar a falhar, vamos continuar a ter medo, mas acredita, de uma outra maneira, de uma forma mais consciente, que já não nos paralisa. Hoje, se a pessoa vier e dizer, Dilma, tenho medo, ok.
está no meu alcance. O que é que eu posso fazer para melhorar esse medo? É falta de conhecimento, ok? Se o conhecimento liberta, quer dizer que o medo vem da ausência de conhecimento. Porque eu não sei o que está do outro lado. É esse desconhecido que me dá medo. Ok. É o sair da zona de conforto que me dá medo, que eu estou habituada a isso. Agora dizem-me que tem que ser aquilo, e como é que vai ser? E essa dúvida, e essa incerteza. Mas no processo de autoconhecimento, nós percebemos que nem tudo vai correr bem, está tudo bem. Vamos errar, certo. vamos falhar, mas isso não nos diminui como pessoas. Devemos encarar as falhas como pontos de melhoria, de oportunidade de melhoria e de crescimento. Então hoje acabo dizendo que o autoconhecimento mudou o rumo todo da minha família. Então, isso faz-me aqui levantar uma pergunta, só para completar aqui o seu raciocínio. É possível nós alcançarmos o sucesso sem o autoconhecimento? Não, literalmente não. Não se chama sucesso. Se eu não me conheço, eu sou movida por ocasionalidades. Se eu não me conheço, eu vou para todo lado. Vem esse, diz, vamos aqui, está a bater, eu vou. Vem. E depois estás em sofrimento, porque aquilo que não nos completa continua a deixar um vazio em nós. Ok. E só o autoconhecimento preenche aquele vazio que nós muitas vezes carregamos e não sabemos dar nome. Então não há sucesso sem autoconhecimento. Há uma outra coisa qualquer que chamamos de sucesso, mas não é sucesso. Sucesso é uma coisa libertadora, é uma coisa que te traz paz, não te prende, não traz angústia. O sucesso é para trazer liberdade, é fazeres algo que gostes, é estares feliz com o que recebes, com o que tens. E só vais saber se aquilo te faz bem se tu te conheceres. Senão ainda estás no mundo da comparação. Queres fazer o que os outros fazem só porque sim, queres fazer o que está na moda, quer dizer, ainda não és movido pelas pessoas. Ok. Dilma, assim, que práticas ou hábito recomendarias para aquelas pessoas que estão no processo, logo a começar, né? Logo a começar. Sim, que fariam assim diariamente, que poderia ter algum impacto ou resultado logo nos primeiros 30 dias. Uau! Assim, no processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Sim. Vou deixar aqui algumas recomendações, sim. Primeiro, aprender a questionar-se. Tirar um tempo, pegar caderno, pegar caneta e questionar-se. Fazer perguntas sobre sentimentos. O que é que eu sinto que realmente me incomoda? A pessoa vai talvez conseguir saber que tem ansiedade, que determinadas coisas lhe incomodam, geram pânico, geram medo. O que é que eu sinto? Quais são os meus medos? Quais são as minhas forças? O que é que eu conheço de mim que é bom? Para eu começar a potencializar. Quais são as minhas fraquezas? Eu preciso conhecer as minhas fraquezas para ter consciência e começar a moderá-las, a usar melhor, a trabalhar estas fraquezas. Então, ter tempo para autoquestionamento leva a que cada vez mais nos conheçamos, ok? Outra coisa que eu digo é feedback. Muitas vezes temos uma imagem muito desajustada com aquilo que de facto somos. Às vezes pensamos que nos conhecemos e não nos conhecemos. Então, às vezes, ouvirmos de pessoas que convivem muito conosco é bom, e eu dou muito esse exercício às minhas alunas. Vamos pedir feedback. Ernesto vai pedir à sua esposa, vai pedir aos filhos, aquele colega que lhe conhece bem, aquele amigo de infância. Quais são os meus pontos fortes? O que é que achas que gostas em mim? O que é que achas que posso melhorar? E vamos ser surpreendidos, acredita. Eu tenho depoimentos incríveis com esse exercício. Então, pedir feedback às pessoas que nos conhecem também traz uma visão de quem nós somos perante aquilo que é a nossa percepção de nós mesmos. Ok, muito bom. Depois, leitura. Leitura, quando eu começo a ler, sobretudo livros, se eu estou no processo de autoconhecimento, preciso selecionar livros. Buscar livros de autoajuda, buscar livros sobre emoções, buscar livros sobre a questão toda da espiritualidade, da mente, buscar livros sobre comportamento e mudança de hábitos. Portanto, estes livros acabam nos trazendo um novo pensamento, um novo agir, e é um novo agir que me leva a um novo resultado. Steve Jobs diz que loucura é querermos fazer as mesmas coisas, né? E obtermos resultados melhores. Não, tu vais obter novos resultados quando identificares o que é que te paralisa. Então, livros sobre
objetivos e metas, criação de novos hábitos, mudança de rotinas. Esse tipo de livros ajudam. Quando falo em livros, falo em séries no YouTube, tem muito conteúdo gratuito. Sabes, as pessoas às vezes estão sempre a dar desculpas, não tenho dinheiro, os vossos cursos são caros, tal. Parem com isso. A mesma internet que eu digo que vamos buscar saber da vida dos outros, é a mesma internet que podemos ir ao YouTube ver conteúdos de autodesenvolvimento. Livros, há muito livro em PDF disponibilizado gratuitamente, tá bom? Outra coisa, cuidar do corpo, cuidar da mente. A leitura trabalha a mente, mas não é só a leitura que trabalha a mente. Praticar exercícios físicos. Outra coisa para auto nos conhecermos que é muito importante é aprendermos a abraçarmos o nosso momento silencioso, ter tempo mesmo só para ti. Sai do piloto automático. Cada vez mais buscar estar no modo consciente para saber o que estás a fazer com a tua vida. Essa correria do dia a dia está a nos desligar de nós mesmos. Então é importante, quer seja semanal, diário, mensal, o que for, mas determina um tempo para ti, em que não estás a fazer nada, em que não vais mexer no telefone, só vais refletir, deixar fluir os pensamentos. Então ter um momento silencioso para ouvir-te, acolher-te, sentir-te, é muito importante para nos conhecermos. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu apontei aqui 6 pontos. 6, ok? 6 pontos. Já disse 6? Já falou. Eu apontei, vou repetir aqui. Primeiro, aprender a questionar, fazer perguntas. Eu gosto muito disso, né? Porque as perguntas são de extrema importância, porque você é obrigado a ir atrás das respostas, com né? Com certeza. Então, e quanto mais perguntas nos fizermos, melhor. E as melhores perguntas, eu costumo dizer, são aquelas que você não responde no piloto automático. Você tem que parar para pensar profundamente antes de dar a resposta, porque tem que ir lá no fundo, né? É como tirar água num poço fundo. Exato. E quando você vai lá e consegue chegar e tirar essa saber, é uma grande virada de chave. E também aprendi que o feedback é importante, apesar de que muitos não gostam que as pessoas deem feedback. Exatamente. Porque é como que se estivesse a olhar para o espelho e dizer, olha, aqui está com uma mancha, né? Tem que melhorar, enfim. Apontei também aqui o terceiro ponto, leitura. Meio a uma sociedade que não gostam, infelizmente são como que alérgica à leitura, né? Mas a verdade é essa, pessoal. Precisamos ler. Leitura. Precisamos ler. Também falou das séries no YouTube, que o YouTube é uma universidade, por assim dizer. Falou do cuidado do corpo, cuidar, exercício físico. Autocuidado. Exatamente, essa é a quinta. E a sexta, então, abraçar os momentos silenciosos. Às vezes, como diz a minha esposa, né, estava a falar aí no off, que ela às vezes faz um jejum das tecnologias. Abre mão dos telefones, tudo que é tecnologia, e tira um tempo para ela mesma. Por acaso, são pontos muito importantes. De uma questão que não se quer calar aqui. O autoconhecimento resolve problemas financeiros? Eu vou chamar aqui o Euclides. O Euclides Francisco, né? Para responder a isso. Mas sim, sabes por que eu digo que sim? O Euclides, eu já estive no evento, estou aqui a falar do Euclides porque é uma pessoa que eu admiro bastante, uma referência no setor financeiro. E qualquer financeiro, quando tu vais ter com ele, ele primeiro vai te fazer algumas questões para identificar o teu estado atual, níveis, hábitos comportamentais, a tua forma de agir com dinheiro. Isto é autoconhecimento. Okay. Tu vais precisar compreender isso. Havia uma fase da vida que eu estava tão estressada com o trabalho. Sabes o que eu fazia? A minha vida era pegar e ir para lojas, não vou aqui citar nomes de lojas, ia para lojas fazer compras. Aquilo era a minha paixão, aquilo. E hoje, com autoconhecimento, eu consigo perceber que aquele comportamento que eu tinha era fuga. Era fuga. Ok? Então, se eu trabalho o meu autoconhecimento, eu vou controlar essa questão toda. Eu sei que quando eu estou irritada, apetece-me compras, mas eu preciso controlar-me. Então já tenho uma consciência, porque a mudança parte da consciência. Quando eu tenho conhecimento sobre mim mesma, é sobre mim, eu tenho condições para tomar com mais facilidade, não que seja fácil, mas com mais facilidade eu consigo tomar decisões comportamentais. Percebes? Okay. Então, se eu mudo comportamentos, eu mudo resultados. Percebes? Então, o autoconhecimento, sim, vai te ajudar
não é? A melhorar as tuas finanças, porque vais mudar os teus hábitos financeiros, vais identificar que comportamentos financeiros tu tens que muitas vezes te levam a ser, sim, Maria gasta o que entra até o que não entra. Pois. Então, autoconhecimento é vida. É vida. E vai caminhar conosco, Ernesto, em literalmente todas as áreas da nossa vida. Então está aqui a dica, né, da quase neurocientista, pessoal. Mas ela disse que detentor deste tema sobre finanças é o Euclides Francisco. Quer dizer, né? Que o Euclides está nos dever então aqui uma, né? Ele tem que vir cá explicar. Euclides é para não sei se... Tem que vir cá explicar isso. Pai, não sei se entreguei Euclides dentro da agenda. Vamos fazer os possíveis de convidá-lo. Tem uma referência. Exatamente. Pois, por acaso o Euclides tem estado a dar muito boas cartas a nível nacional e temos estado a acompanhar. Sim. Já agora, Euclides, o nosso respeito e consideração. Abraço. Altamente. Pois. Agora, Dilma, é assim, na verdade, a nível da internet, sobretudo o YouTube, e disse que o YouTube é uma escola, podemos ir lá ver filmes e séries e etc. Sim. Há uma gama de informação. A pergunta é, por que tanta gente consome tanto conteúdo, mas ainda assim não transforma a vida? Bloqueios. Os bloqueios nos impedem de sairmos da nossa zona de conforto. Quando eu tenho medos, quando eu tenho crenças limitantes, eu posso ter as melhores informações, os melhores mentores na minha frente. A minha trava mental não me permite agir e a mudança vem do agir. O resultado novo vem de uma implementação de um hábito novo, de uma ação nova. Percebes? Então eu posso ser, eu costumo dizer, não sejamos obesos de conhecimento. Porque a sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Se eu só busco o conhecimento, isso não é suficiente para me transformar. O que me transforma efetivamente é o colocar o conhecimento que eu busco em prática. É colocar em prática aquilo que eu busco. Se eu não coloco em prática, então as pessoas enchem-se tanto. Por isso é que eu digo que é importante sabermos em que fase da nossa vida nos encontramos. O que é prioridade para ti hoje? Quero crescer, foca no autodesenvolvimento. Esquece um bocadinho as outras coisas. Quero melhorar o meu casamento. Busca conhecimento e coloca em prática temas sobre casamento. Financeiro, e anda-se assim. E o resto vem de uma forma mais leve, mas não podes querer dar de ti. E de igual modo a tudo. Não tem como. E até porque muitos acabam como que se perdendo meio a tanta informação. Então, essa dica de sermos objetivo e seletivo na escolha de buscar o conhecimento e não só colocar em prática, isso é brutal. Isso é brutal. É toda uma necessidade mesmo. É brutal e sabes, é muito tendencioso acontecer isso, por isso deixo aqui um alerta. Porque quando entramos nesse processo de autoconhecimento, é como se nos tirassem as vendas dos olhos. Então, dá um prazer, uma paixão em querermos continuar e às vezes nisso nos perdemos. Eu estava a acompanhar uma mulher que ela disse, Dilma, olha, vai haver esse evento, também quero ir. Vai haver esse. Respira fundo. O que é prioridade para ti hoje? Esse evento está alinhado aos teus objetivos. Vai haver muitos eventos, não precisas ir em todos. Eu sou muito seletiva nisso, Ernesto. Pode vir o famoso XPTO, não é minha prioridade nesse momento. Se não fizer sentido para mim, eu não vou. Então é o sairmos da manada, é o fazermos aquilo que está. Por isso é que precisamos conhecer quais são os nossos valores pessoais que regem a nossa vida, termos objetivos bem claros e mantermos foco neles. Porque o que não vai faltar é distrações. Hoje há distrações disfarçadas de informação. É verdade. Cabe-nos a nós termos o conhecimento suficiente para dizermos isto eu quero para mim, aquilo não. Certo. Isto, por mais que esteja na moda, eu não vou absorver, isto vai. Só com conhecimento tu tens essa capacidade de discernimento, de fazer essas filtragens. É verdade. Agora uma pergunta mais de fórum pessoal, Dilma. Qual foi a maior virada de chave na sua vida? Eu diria o início da minha jornada do autoconhecimento, sobretudo quando fiz a minha formação sobre inteligência emocional. Foi a maior virada porque eu comecei a posicionar-me na vida de uma outra maneira, no casamento de uma outra maneira, como mãe de uma outra maneira. Então, eu literalmente considero 2020 como sendo o meu ano da virada, porque foi aí que tudo começou. Tudo o resto que eu hoje faço começou ali, de uma mudança da mente.
de um tomar de consciência do meu estado atual, de quem eu era e como estava a levar a minha vida. Então, Ok. é aí. Há quanto tempo mesmo começou essa 2020, jornada? 2020, sim. Eu fiz Mas aí essa a falar de formação já em 2020. 5 anos. Ok, então se tivéssemos que fazer um recuo no tempo, Sim. o que é que você poderia dizer ou que conselho é que darias a você mesma há 10 anos atrás? Eu diria, meu Deus, Dilma, por que não começaste antes? Por que não entraste antes no processo de autoconhecimento? Terias evitado dissabores, terias evitado faltas de respeito, terias deixado de te humilhares, terias... É muita coisa que eu diria, mas hoje eu digo a essa menina, estás no caminho certo, continua nesta jornada. Ok, Yeah. muito bom, muito Yeah. bom. Eu digo que estou orgulhosa da Dilma. Hoje eu olho para a Dilma de trás e digo, uau, foi preciso teres passado por isso. Estou muito, mas muito orgulhosa de ti. Yeah. O que é que mais te inspira no trabalho que você faz hoje, Dilma? Ai, essa pergunta até emociona-me, sabes? Enche-me mesmo de... Eu amo ver pessoas desabrocharem, sabes? Eu quando olho para uma pessoa que chega até mim sem objetivos, só acorda a respirar. Existe, mas não vive. Uhum. Não tem objetivos na vida. É Maria, vai com as outras, faz tudo e tal. Tem vontade, mas não consegue dar passos. A pessoa tem dinheiro, quer, mas não consegue agir. E depois das mentorias, ver essa pessoa agir com resultados diferentes. Eu tenho alunas que entram para os meus treinamentos. Eu tenho um treinamento que é de metas e objetivos, que é o acelerador de metas e objetivos. Saem dessas mentorias a criar negócios. Eu tenho alunas com padaria, com negócios de várias, diversas áreas, porque elas saem daí, meu Deus, chega de brincar com o meu tempo, eu sou muito mais do que aquilo que eu tenho prometido ser. Então ver isso não tem preço, às vezes para mim compensa o sacrifício que eu faço pela minha família. Certo. Que as minhas filhas às vezes na altura diziam, na pandemia eu trabalhei completamente online. Eu quando estava em Portugal, as minhas filhas às vezes queriam estar comigo, eu tinha que estar a fazer lives, a dar aulas, e elas diziam, mas a mamãe está sempre no telefone. Isso às vezes partia-me o coração. Ok. Mas sabe, ver que aquele live, aquela aula, transformou a vida de pessoas. Eu hoje estou na rua e as pessoas que chegam, querem abraçar. Dão sempre um feedback, não é? Uma foto. É uma coisa Yeah. assim, tipo, Dilma, tu não tens noção. Porque te tornas autoridade, né? Naquilo que fazes e as pessoas conseguem... Aquilo é o reconhecimento do trabalho. Diria assim, o reconhecimento, né? Porque eu não... E na verdade, apesar de ser o reconhecimento, eu não faço por reconhecimento, eu faço mesmo por paixão de ver pessoas... Porque eu acho que todos viemos ao mundo para vivermos, né? Não é passarmos aqui por essa vida sem nos permitirmos, pelo menos alguma vez na vida, sentir que estamos a viver, a fazer o que gostamos, a não apenas nos conformarmos. E quando eu vejo que alguém alcançou esse nível de compreensão e entendimento, eu digo, uau, estou no caminho certo. Ok. E a Dilma disse que, pronto, no período da pandemia fazia muitas lives. E como é que é hoje? Como é que é o seu dia a dia? Como é que partilhas o conhecimento? As pessoas, Hoje? sim, vão adquirir esse conhecimento de forma presencial, nas suas redes? Como é que é? Nas minhas redes sociais, Dilma Sebastião, ponto oficial, minha página do Instagram. Eu estou mais no Instagram, conforme estava a falar contigo aí há bocado. Estou no Instagram, portanto, levo muito conteúdo para o Instagram. Nos meus eventos presenciais, mentorias online, que eu tenho uma mentoria que é o Lapidar de Diamante e é online. Portanto, há várias maneiras, mas sempre tiro uma parte para disponibilizar gratuitamente na minha página. Portanto, mesmo de conteúdos gratuitos, a pessoa consegue mudar alguma coisa na sua vida com os meus conteúdos. Ok. Então tem ali algumas mentorias. Sei que está agora a trabalhar em torno do lançamento de uma mentoria que vai ser, na verdade, um retiro, né? Gostava de falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, o Essência. Olha o nome, Essência, né? Essência, já diz muita coisa. Em que consiste isso? O que é que as pessoas vão aprender? Como é que podem fazer para conseguirem ter acesso ao Essência? Sim, o Essência é um retiro de 3 dias em que vamos juntar 50 mulheres, líderes, pessoas com empreendedoras, empresárias, pessoas com alguma responsabilidade de gestão e liderança,
que faz com que tenham alguma responsabilidade sobre si. E esse retiro é justamente para tirar as mulheres, desconectá-las daquilo que é o seu dia a dia. Porque uma das coisas que eu digo, Ernesto, é que nós, enquanto pessoas, devemos estar no centro da nossa vida, porque se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir entregar boas coisas às pessoas que nos rodeiam. Então, a mulher, nesse retiro, o objetivo é ela ter 3 dias intensos em que vai obter conhecimento de distintas áreas. Vamos falar sobre autoimagem e marca pessoal. Qual é a imagem que tens de ti mesma? Como é que está a tua marca pessoal? O que é que tu transmites? As pessoas dizem que isso é frescura. Não, nós falamos antes de abrirmos a boca. A nossa imagem comunica constantemente. Vamos falar sobre autoconhecimento. Vamos falar sobre liderança estratégica, fazer aquele alinhamento entre trabalho, profissão, vida pessoal, que às vezes é difícil para nós as mulheres, né? Então vamos trazer aqui esse alinhamento, né, do equilíbrio destas várias áreas. Vamos trabalhar também mente, corpo, espiritualidade com profissionais da área. Portanto, é um evento que não vamos estar apenas as duas, somos duas as idealizadoras desse projeto. Certo. Se alguém desejar aderir a este evento, como é que fazem? Basta ir à minha página e clicar aí no link da bio. Em qualquer post da página do Retiro Essência, comentar evento ou eu quero, vai logo receber o link com todas as informações e aí sim vai poder dar seguimento. Portanto, vale muito a pena irem ver como é que será esse evento, irem ver como é que vai ser todo esse programa e, infelizmente, se posso assim dizer, é exclusivamente para mulheres. Eu sei que há muitos homens que também precisam, no entanto, por agora esse evento é exclusivamente para mulheres. Porque acreditem, mulher é mãe, como é que se diz? Metade da população é mulher e a outra metade, que são os homens, foi a mulher que teve. Pois. Então a mulher tem um papel muito preponderante numa sociedade e quando uma mulher está bem, muita coisa muda. Portanto, mulheres, preparem-se porque nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro nós vamos entrar nesse retiro para sairmos renovadas e termos a oportunidade de nos reconectarmos. Ernesto, falamos aqui muito sobre a importância de pararmos, termos momentos de silêncio, nos ouvirmos, escutarmos-nos, estás a perceber? E esse retiro é para convidar as mulheres a fazerem isso. Como se estivéssemos numa casa fechada. Porque o resort é isso, vai estar fechado só para nós. Só para nós, nesses 3 dias. Parece que há um número limitado, não é? Há um número limitado. Portanto, as vagas são limitadas e as pessoas precisam mesmo. A mulher que quiser não pode dar muito tempo porque já não temos muitas vagas disponíveis. Ok. Então ficou aqui o recado para as mulheres, né? Aproveitam essa oportunidade. Não vale a pena só você assistir um podcast como esse e de repente adquirir tanto conhecimento e limitar-te aqui, né? Essa é apenas a ponta do iceberg. Sim. Se você deseja de facto aprofundar mais ainda, está aqui a Dilma, vá atrás e com certeza que vai ter acesso a todo esse conhecimento e vai poder de forma presencial trocar aqui muito boas impressões. Estamos assim na reta final, eu tenho certeza que você está a gostar desse conteúdo e para nós criarmos conteúdos de alta relevância, fizemos aqui uma logística muito grande, por isso o nosso agradecimento vai ir com o seu like justamente e também por subscreveres a página, clicar ali no selinho para que o YouTube possa notificar-te sempre que tivermos aqui com um vídeo novo. Perguntas assim finais, Dilma. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem da sua contribuição para o mundo? Alguém que deu a oportunidade a outras mulheres de serem quem elas nasceram para ser, de poderem ser livres, de poderem viver uma vida com propósito. Eu quero que as pessoas me lembrem dessa maneira. Muito bem, muito bem. Então, olhando assim para a câmera, né? Pode ficar à vontade, escolhe qualquer uma delas, né? Sim, uma dica final, uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão iniciando a sua jornada de autoconhecimento. O que é que a Dilma diria? Faz favor. Começa de pequeno, mas começa. Falamos aqui de 6 coisas importantes para o início do processo de autoconhecimento. Tira tempo, dedica tempo.
em te conheceres, começando com perguntas, começando por escrever os teus sentimentos, começar por identificar aquilo que sentes, deixar de ignorar os teus sentimentos e as tuas emoções. Aprende a pagar o preço. Muitas vezes nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e a verdade é que não. Se tu queres te conhecer, se queres te desenvolver, vais necessariamente ter de fazer renúncias. Renúncias, muitas delas até temporárias e outras permanentes na vida. Então aprenda a filtrar os lugares, meios, amizades, conhecimento que buscas, porque é importante fazeres essa filtragem. Procura por palestras, workshops, não tens como pagar, podes ir ao YouTube. Vai para o YouTube, vai para o Google, pesquisa alguma coisa, mas o YouTube tem pessoas profissionais com muita bagagem que transmitem conhecimentos de muito valor. Portanto, não esperes que a oportunidade te chegue, vai atrás, tenha-te como prioridade, tenha compromisso com o teu crescimento e não tarda, os resultados virão. Mantém foco e paga o preço. O resultado é só consequência. Esta foi a Dilma Sebastião. Foi um prazer, pessoal. Lembrar que dia 27 de dezembro, às 19 horas, nós vamos ter ali aquela aula que vai ser exclusiva para todos que de facto querem transformar o ano de 2026 no ano da sua vida, onde vai experimentar o crescimento profissional, crescimento emocional, crescimento financeiro e como pessoa. Por isso, você se deseja de facto participar e não deves deixar essa oportunidade para mais depois. Aqui na bio vamos deixar o link para você ter acesso aqui àquilo que é a mentoria do ano sabático que você merece. Como viste aqui, a quase neurocientista Dilma Sebastião, tirar um ano sabático é de extrema importância para que você possa crescer. Então aproveita essa grande oportunidade, não termine 2025 sem ter acesso a esta mentoria. Saiba que quem adquire conhecimento e não coloca em prática está fadado ao fracasso. Portanto, clique no link agora e se inscreva. Foi um prazer estar contigo e estar com a Dilma. Dilma, foi um prazer muito grande. Desejamos muito sucesso aí na imersão de 3 dias e temos certeza que vamos recomendar para muitas senhoras poderem se fazer presente. Tá? É um prazer, Ernesto, e fico aqui aberta para contribuir sempre que achares necessário, porque o conhecimento só é válido e bom quando de facto contribui também para o crescimento de outras pessoas. Portanto, eu que agradeço o convite e mantenho-me aqui aberto para uma outra oportunidade que precisares. Com certeza, vamos sim.